Boa noite para você que está em casa nos assistindo. Que Deus venha derramar aquilo que Ele tem reservado para você nessa noite. Amém? Que Deus te abençoe muito nesse culto, como Ele tem abençoado até aqui. E como o pastor disse, nós estamos aí seguindo com a campanha Seja Feliz. E o tema da palavra de hoje é Fortaleça a sua alma. E com esse tema, hoje nós vamos aprender a importância de fortalecermos a nossa alma e como nós vamos fazer isso. Só que para isso é necessário que nós venhamos a entender o que é alma. O que é a alma? E normalmente as pessoas tendem a confundir a alma com o espírito. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no versículo 23, você pode abrir aí a sua Bíblia comigo. Nós vamos ver aqui um texto de Paulo. E olha o que Paulo está dizendo aqui. Amém? Todos abriram? Paulo diz assim, que o espírito, a alma e o corpo sejam guardados irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo está deixando bem claro aqui para a gente que a alma não é o espírito. E tem um texto lá em Gênesis 2, você pode abrir comigo também a sua Bíblia, em Gênesis 2, lá no versículo 7, esse texto fala como foi formada a alma do homem. Olha que interessante. Gênesis 2, 7 diz: Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Olha que interessante como que a alma foi formada. Gênesis aqui diz para mim e para você que a junção do pó da terra com o sopro que o Senhor deu ali nas narinas do homem, formou a alma do homem, porque até então o homem ele era um corpo inerte. E quando o Senhor sopra nas narinas o fôlego de vida, esse sopro, junto com o pó da terra, formou a alma, e o homem veio a ser uma alma vivente. Só que o que o Senhor soprou nas narinas do homem foi o espírito. Ele não soprou a alma, mas o espírito. E, enfim, essa junção do pó com o sopro fez com que o homem se tornasse alma vivente. Tudo bem até aqui, mas falou e não falou o que é a alma, né? Então vamos lá. Qual a diferença entre a alma e o espírito? O espírito, ele dá a consciência do mundo espiritual, enquanto que a alma dá a consciência do seu eu. A alma, é através da nossa alma que vai haver o quê? A manifestação das nossas emoções, os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso intelecto. E através do Espírito é que nós temos o contato com Deus. Deus, quando ministra sobre as nossas vidas, Ele fala ao nosso espírito. Quando nos relacionamos com Ele, nos relacionamos através do nosso espírito. É o nosso espírito que vai ser ministrado e vai ter contato com Deus. Então, daí a diferença. A alma é onde estão as nossas emoções, onde é manifesto as nossas emoções. E o espírito é onde o Senhor vai se relacionar, é onde vamos estar em contato com o Senhor, com Deus, né? E uma analogia muito interessante que tem para nós explicarmos aí o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, é nós imaginarmos uma lâmpada. Imagine uma lâmpada. A lâmpada, ela é como se fosse o nosso corpo.
A luz que sai da lâmpada é como se fosse a alma. E a energia, a eletricidade que faz com que essa luz acenda é o nosso espírito. Imagine aí comigo. Então, quando nós olhamos para a lâmpada, né, imagine uma lâmpada apagada. Nós não conseguimos ver a luz e nós também não conseguimos ver a energia. Nós olhamos e vemos uma lâmpada. Da mesma forma, quando você olha para um corpo, para uma pessoa, você está me vendo. Você não consegue ver nem as emoções e nem o espírito, nem a alma e nem o espírito. Há quem diz que vê alma por aí, né? Alma penada, que vê espírito vagando, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando, com essa alma, com esse espírito. E quando nós olhamos para o corpo, né, quando você olha para mim, você consegue ver o resultado da alma e do espírito. Que resultado é esse? O corpo, ele consegue expressar aquilo que está na alma e ele consegue expressar aquilo que está no espírito. Quando uma pessoa sorri, você vê que ela está expressando uma emoção, que ela está alegre. Quando uma pessoa está entristecida, abatida, ela está expressando. O corpo, ele vai somente expressar aquilo que está na nossa alma e no nosso espírito. E quando a gente vê isso, quando a gente olha para essa analogia, e quando a gente imagina isso ligando com o texto de Gênesis, da forma que o homem foi formado, nós conseguimos entender e nós conseguimos ver que não há como haver uma separação. Não há como você olhar para você e querer cuidar somente do seu físico e deixar a alma e o seu espírito de lado. Ou não tem como somente você cuidar da sua alma, só das suas emoções. Ou você querer só cuidar do seu espírito, só ficar ali com Deus, só se relacionar com Deus. Esses três, eles precisam estar trabalhando juntos, caminhando juntos. Um precisa estar funcionando bem para que o outro também funcione. E nós vamos ver nessa noite como fazer isso. Quando nós olhamos aí para a lâmpada, nós podemos ver que a eletricidade que chega nela vem de uma fonte maior. Vem lá da Energisa, lá da hidrelétrica. Virou um trava-língua aqui para mim. Ou seja, nós somos da mesma forma. Para que nós venhamos, né, a funcionar, para que nosso espírito esteja aí ligado, fazendo com que essa luz, né, resplandeça, fazendo com que as nossas emoções estejam bem, e automaticamente o nosso corpo também, nós precisamos estar ligados a uma fonte maior. E essa fonte, ela é Deus, a nossa fonte eterna, porque é de Deus que vem o nosso espírito. Por isso, a grande importância de se relacionar constantemente com Deus, porque o Espírito de Deus se une ao nosso espírito. Olha que fantástico isso. Quando nós entendemos isso, nós queremos entrar num relacionamento diário com Deus. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos todos os dias ir até essa fonte, estar conectado a essa fonte. E precisamos muito cuidar e fortalecer a nossa alma. A alma, ela é o caminho, é o fôlego da vida para que seu espírito se conecte com o Espírito de Deus. Se cortarmos a fonte de energia, se a gente cortar aqui, né, se houver um apagão, a luz não vai funcionar. Se a gente corta a fonte de energia, a luz vai apagar. E mesmo que tenha energia, se a lâmpada ela não estiver funcionando, também não vai adiantar nada, não vai haver luz. E se a lâmpada não está funcionando bem, se ela queima, mesmo que esteja chegando a energia, ela não vai irradiar a luz.
Da mesma forma, quando você está doente, a sua alma, ela não tem luz, ela não tem vida. Deus está lá, Ele ministra, Ele quer estar ali, mas Ele não consegue porque a sua alma está doente. Não está funcionando bem. O Espírito de Deus é como se Ele não conseguisse passar. A energia não circula no corpo porque a alma está doente e impede esse caminho. Mas afinal de contas, então, eu entendi que é importante cuidarmos da nossa alma, que a alma tem essa importância, porque se eu estou com a minha alma adoecida, o Espírito, o Espírito de Deus não consegue entrar, fazer a obra, porque existe um bloqueio na minha alma está doente. Então, como eu fortaleço a minha alma? A primeira coisa, eu fortaleço a minha alma me conectando com Deus e com as pessoas. A oração, ela te conecta com a fonte de vida. Mesmo nos dias que você está muito triste, ou um termo que minha mãe usava muito comigo, meio borocochô, nem sei se usa mais isso hoje em dia, esse termo. Mas as pessoas tendem, no dia que elas estão entristecidas ou desanimadas, elas tendem a deixar de falar com Deus nesse dia. No dia que elas mais precisam de uma energia, de ser conectadas a essa fonte de energia que é o Senhor, elas decidem não se achegar a Deus. Isso é um erro muito grande. No dia que você estiver com a energia mais baixa, é o dia que você precisa se encontrar com o Senhor. Não abra mão disso. Às vezes, pensamos, não vou até Deus, deixa eu ficar quieto no meu canto, não quero falar, não quero conversar, não quero... É o dia em que mais precisamos nos achegar ao Senhor. Porque nos conectando com Deus, nós vamos ter essa energia para viver bem. Aquilo que nós precisamos estar no Senhor. E uma coisa muito interessante é que não é só através do contato pessoal com Deus que a nossa energia é renovada, mas através do contato com o outro, porque o outro também tem a presença de Deus. Cometemos um erro gravíssimo de nos afastar das pessoas. Não se afaste das pessoas, não se afaste, porque as pessoas também têm a presença de Deus que você precisa. Já viu aquele dia em que você está triste, que algo aconteceu com você, na sua casa, na sua família, e aí você encontra com uma pessoa e a pessoa fala com você, parece que ela sabia daquilo, né? Ela te dá um gás, uma força, um ânimo, você sai daquela conversa alegre. O que aconteceu naquilo ali? O Espírito de Deus, que também estava sobre aquela pessoa, falou com você. Por isso precisamos nos conectar, estarmos juntos como igreja, né? Temos aqui falado sobre a igreja aos domingos, estar juntos, porque precisamos sim nos conectar uns com os outros. Você precisa se conectar com pessoas que também sabem o propósito pelo qual foram criadas, porque essas pessoas vão te lembrar quem você é, qual o seu propósito. Se achegue perto dessas pessoas que te lembrem disso, quem você é em Deus. Lembre-se disso, esteja perto dessas pessoas, porque elas vão te ajudar na caminhada, elas vão te ajudar trazendo você para o foco, e isso é muito importante. Um segundo ponto é, eu fortaleço a minha alma me conectando diariamente com a palavra de Deus. Olha que fantástico que diz lá em Salmos 19, versículo 7. Vamos abrir juntos? Olha que incrível a palavra de Deus. Salmos 19, versículo 7. Diz assim: a palavra do Senhor é perfeita
e restaura a alma. Olha que incrível, que poder. Você tem algo muito poderoso, que você tem acesso a esse poder que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor remédio para uma alma aflita e doente, porque ela é a palavra de Deus revelada a mim e a você. Toda vez que você abre a Bíblia, que você abre o seu coração para aquela palavra entrar, ela tem o poder de curar, sarar, restaurar a tua alma. Você precisa construir uma fortaleza em sua vida para você guardar a sua alma, e essa fortaleza é a palavra de Deus. O contato diário com a palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida. A palavra de Deus tem um poder tamanho de mudar, quebrar os paradigmas da nossa mente, mudar a nossa mentalidade, de abrir a nossa visão, de enxergarmos quem verdadeiramente nós somos. Ela muda, ela transforma, ela sara, ela cura. Ela faz você enxergar de uma maneira totalmente diferente a vida. As situações que você está passando, os problemas, você não enxerga mais da mesma forma que você via antes. Você começa a olhar as situações pela ótica de Deus, pela ótica da palavra de Deus. E até mesmo aquilo que você diz é mudado, porque você não declara mais o que você vê, nem age de acordo com as circunstâncias, mas você declara a palavra de Deus e você age debaixo de uma palavra, de promessas de Deus para a sua vida. Por isso, comece a ter diariamente esse contato, leia, absorva, anote, se aproprie da palavra de Deus. A nossa alma, ela precisa ser despertada. E não tem melhor remédio do que a declaração da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra tem o poder de tocar a nossa alma. Você já viveu uma experiência de abrir a Bíblia e naquele dia aquela palavra te encher de uma alegria muito grande, de uma esperança, de você se alegrar, de você ter ânimo, vigor? O que é isso? É o poder da palavra de Deus. Ela muda aquilo que está na nossa alma. E eu gostaria de ler algo muito interessante para você, de uma pesquisa de um médico. E ele diz o seguinte, olha só, Dr. Harold Cohen, da Universidade Duke da Carolina do Norte, fala em seu livro sobre medicina, religião e saúde, que a espiritualidade está relacionada com a prevenção de doenças cardiovasculares e hipertensão. E também afirma que há uma relação significativa entre frequência da prática religiosa e a longevidade. Olha que incrível. Ele ainda declara que a religiosidade põe o paciente em outro patamar de tratamento. Pacientes infartados que seguem uma religião têm menos complicações após a cirurgia, ficam menos tempo internados e pagam contas hospitalares mais baixas. Só que preste atenção, porém, segundo Harold, não adianta só dizer que é espiritualizado e não fazer nada. É preciso ser comprometido com a religião para gozar seus benefícios. É necessário acordar cedo para ir aos cultos, fazer parte ativamente de uma comunidade, expressar sua fé em casa por meio de orações ou estudo da Bíblia. As crenças religiosas precisam influenciar sua vida para que elas influenciem também sua saúde. Olha que incrível! Quando eu li isso, eu falei, uau!
Como é poderoso a casa de Deus, nós frequentarmos o contato diário com a palavra, o relacionamento com o Senhor. Isso tem um poder muito grande na nossa vida e isso reflete no nosso físico. Mais uma vez, nos lembrando que não existe essa separação de alma, espírito, corpo. Os três estão interligados. Olha que incrível isso. Achei muito incrível. E essa é uma comprovação também de que os seus pensamentos têm poder sobre o seu corpo, que a sua alma tem poder sobre o seu corpo, o seu espírito também tem poder sobre o seu corpo. É interessante que naquele dia do Congresso de Crescimento Emocional, né, o Gustavo estava aqui explicando sobre essa questão das emoções estarem ligadas com o nosso corpo e interferindo, né, acaba acometendo o nosso corpo também. Eu tenho uma doença chamada psoríase palmoplantar. Já tem 7 anos que eu fui diagnosticada. Então, é uma pele que ela fica muito, muito ressecada, às vezes ela coça muito, enfim. E algo muito interessante que o médico falou comigo foi o seguinte, ele falou, é uma doença autoimune, ela é crônica e um dos fatores agravantes é o emocional. Se você ficar muito estressada, se você ficar muito preocupada, muito ansiosa, se houver alguma situação que te levou num nível muito elevado de estresse, aí, de preocupação e ansiedade, você vai sentir que vai agravar essa psoríase. E, de fato, é o que acontece. Né? Os dias que eu estou mais assim, que às vezes acontece alguma coisa, é batata, vai começar a pipocar. Então, às vezes, quando nós estamos preocupados, né, nos dá uma dor de estômago, né, repetindo algumas palavras do dia aqui do Congresso de Crescimento Emocional. Ou quando nós estamos nervosos, vamos falar em público, vamos apresentar alguma coisa, né, começa a dar lá uma dor de barriga. Então, o que isso está mostrando? Que isso vai aflorar, que isso vai atingir o nosso físico. Por isso a importância de nós cuidarmos, fortalecermos a nossa alma. Assim como o Dr. Harold estava dizendo aqui, quando nós estamos conectados com o Senhor, e às vezes recebemos uma notícia de alguma doença, nós começamos a declarar a palavra de Deus, nós temos esperança, os nossos pensamentos, eles começam a ser elevados, a lembrar das promessas de Deus. Então, como o nosso corpo reage? Ele reage de uma forma mais positiva, ele responde de maneira positiva. Uma coisa que eu li no livro se eu não me engano, A Quarta Dimensão. Esse livro é um livro fantástico. Se você ainda não conhece, leia, porque até hoje assim despertam coisas na minha memória que eu falo, meu Deus. Que o nosso corpo ele tem um comando que é a nossa mente. Os nossos pensamentos têm um poder muito grande sobre o nosso corpo. É como se, por exemplo, se naquele dia eu pensar assim, eu estou cansada. É como se o cérebro desse um comando para o nosso corpo e falasse assim, células, todo mundo começa a ficar cansado aí, né? Porque o cérebro mandou a gente ficar cansado. E de fato o nosso corpo ele vai pesando e nós vamos ficando cansados. Então o comando que nós damos através do nosso pensamento, da nossa mente, ele é altamente poderoso. Por isso nós devemos sempre declarar palavras positivas, falar a palavra de Deus e estar conectado com Ele. E o terceiro e último ponto é, eu fortaleço a minha alma protegendo os meus pensamentos. E uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Você tem vigiado os seus pensamentos? Você tem cuidado dos seus pensamentos?
Muitas pessoas se exercitam fisicamente, se alimentam muito bem, comem comidas saudáveis, bebem muita água, mas mesmo assim elas ficam doentes e deprimidas. Sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas vivem com raiva, vivem pessimistas, assistem noticiários negativos, só veem coisas relacionadas à violência. Então, assim como temos que ter cuidado com o que o nosso corpo consome, também temos que ter muito cuidado com o que a nossa alma está consumindo. Os nossos pensamentos estão consumindo. O que alimenta as suas emoções são os seus pensamentos. E o que alimenta os seus pensamentos são coisas que você vê, que você escuta e que você também fala. Por isso nós precisamos tomar uma posição em Deus e decidir proteger a alma, não ouvindo aquilo que te faz mal, nem estando perto de pessoas negativas. Na nossa vida a gente lida com muito tipo de pessoas. E existem aquelas pessoas, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém, que são muito negativas. Elas só reclamam, elas só criticam, elas só falam mal do outro, só falam sobre coisas negativas. Quando acontece uma situação, ela só olha para aquilo que é negativo, só olha para aquilo que deu ruim. Não consegue enxergar boas possibilidades, não consegue extrair nada de bom de situação alguma. Cuidado com esse tipo de pessoa. Às vezes nós pensamos, não, eu vou estar com ela porque eu vou influenciar, mas no fim das contas acabamos sendo influenciados. Você tem dado ouvidos a esse tipo de pessoa? Cuidado, protege, constrói aí uma fortaleza para a sua alma. E você precisa decidir substituir todo pensamento negativo pela palavra de Deus. Recentemente, eu descobri que eu vou ser mamãe de novo. E no dia que eu descobri, eu fiquei muito desesperada. Eu fui de um extremo a outro. Eu estava sozinha, eu fiz o teste, aí eu vi que deu positivo, corri lá para fazer o teste de sangue. Mas eu falo com o Rodolfo que eu nem sei como que eu cheguei lá no laboratório, porque eu fiquei tão desesperada quando eu vi aquele positivo, que eu acho que eu nem via carro vindo, eu fui assim na cega. Eu fiquei muito desesperada porque eu fiquei pensando que eu comecei o ano planejando muitas coisas para esse ano. Eu fiz ali, comecei ali... construí o meu livro dos sonhos, comecei a pensar, a planejar muitas coisas, e a chegada de um bebê, uma gravidez, iria ter que adiar aquilo que eu estava planejando. Em plena pandemia, eu com um bebê em casa de 1 ano e 7 meses ainda, e eu fiquei muito aflita. E a primeira coisa que veio na minha mente quando a gente entra no desespero são coisas negativas. Ai, meu Deus, como é que vai ser? A preocupação, a ansiedade, a angústia. E aí eu comecei a respirar fundo, relaxar e falar, não, preciso manter a minha calma. Eu fui ficando calma e aí eu me lembrei que eu entrei esse ano debaixo de uma palavra profética de que Deus proverá. E eu falei, eu tomei posse dessa palavra e Deus vai prover sobre essa situação. Eu creio que Deus vai prover a saúde que eu preciso, a saúde que esse bebê precisa. Eu creio que Deus vai prover os melhores profissionais para estar conosco nesse período. Eu creio que Deus vai prover os recursos, vai prover o tempo que eu preciso. Deus vai prover tudo. Eu me lembrei, porque eu me apropriei dessa palavra.
E você precisa se apropriar da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra e pensar: eu creio, essa palavra está sobre a minha vida e eu caminho debaixo dela. É ela quem vai estar comigo em todos os momentos da minha vida. Eu não tenho que temer. Você precisa olhar para a palavra de Deus e pensar: é sobre mim que essa palavra está dizendo, é para mim. Você precisa tomar posse das promessas de Deus sobre a sua vida, não apenas lê-la. Quando a gente fala a palavra de Deus, é porque é a palavra de Deus. É Ele quem está dizendo. Não foi homem, mas é o próprio Deus que está dizendo para você. Não coloque em dúvida nada que o Senhor está dizendo na Bíblia, mas confie e decida fortalecer o seu interior. E eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé e que você pensasse sobre isso. Como está a sua alma hoje? Como estão as suas emoções? Em muitos momentos da nossa vida nós passamos por situações adversas que mexem com o nosso interior, que tendem a mexer com as nossas emoções, às vezes de um jeito negativo, às vezes de um jeito um pouco mais positivo, mas cada situação desperta algumas emoções dentro de nós. E às vezes, quando nós caminhamos, algumas das situações ferem a nossa alma, ferem o nosso interior. E nós nos vemos ali meio que fechados na nossa alma. E nós não entendemos, porque nós viemos para a casa do Senhor, nós lemos, nós oramos e continuamos com algumas coisas que parecem travadas em nós. Mas você precisa tomar uma decisão diante do Senhor, que é abrir o seu coração para que a cura venha sobre você. E quando eu digo de abrir o coração, às vezes é procurar uma ajuda. Às vezes você está passando há anos por uma situação sozinho, não sabe mais o que fazer. Às vezes é procurar a ajuda de alguém. Às vezes é você estar perto de alguém. Carregamos às vezes dores e sofrimentos sozinhos. Nos isolamos. Não expomos para ninguém, às vezes temos vergonha, o que as pessoas vão pensar, como eu vou compartilhar isso? Querido, não tenha vergonha de ser curado e sarado pelo Senhor. Muitas vezes, as nossas emoções somos curados, sarados através de alguém que dá um ouvido para a gente, que acolhe a gente no momento de dor. Por isso é muito importante não estarmos sozinhos, porque lembra que eu disse que as pessoas também têm o Espírito de Deus e elas podem te ajudar. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento. E eu gostaria que esse momento você colocasse para o Senhor aquilo que está nas suas emoções, nos seus sentimentos. Aquilo que você tem identificado, que você precisa da ajuda do Senhor. Às vezes uma dor que você carrega. Algo de muito tempo, alguém que te feriu. Alguém que disse algo para você, que você se entristeceu, que aquilo feriu, abriu uma ferida na sua alma. Às vezes um sofrimento, algo que você tem carregado há muito tempo, que você não consegue abrir, que você não consegue colocar para fora.
Comece a falar com o Senhor. Às vezes uma angústia que tenha acometido o seu coração, que tem te entristecido. Às vezes uma tristeza profunda que você tem carregado. Não tem experimentado a alegria da vida, a alegria de se sentir alegre. Talvez você tenha sentido que parece que você perdeu essa alegria de viver, de estar com as pessoas, de crescer, a alegria. Comece a colocar isso diante do Senhor. Comece a falar: Deus, tenho me sentido muito ansioso, muito preocupado. Deus, tem situações que eu sinto que a minha alma está carregada, que está sem energia, como se não houvesse a energia, como se a luz tivesse se apagado da minha vida. Comece agora a colocar para fora, falar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui para te acolher, para ouvir aquilo que você tem a dizer, e te curar, e te sarar, e te encher nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.